Olá, paz a todos, muito obrigado por você estar aqui no canal e estar assistindo esse vídeo. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Quero falar com vocês sobre a razão do Monte Sinai estar na Arábia e não no Egito. Eu sei que tem muitas pessoas que viajam ao Egito, pessoas sobem ao monte e choram, falam em língua estranha, dizem sentir a presença de Deus. Mas será que eles estão indo no local certo? Será que aquele é o verdadeiro local onde Deus falou com Moisés? Eu quero que você acompanhe isso comigo. A primeira grande evidência está em Gálatas, no capítulo 4, verso 25, onde o apóstolo Paulo diz que o Sinai se encontra no Monte da Arábia. Mas se não bastasse isso, existem milhares de outras evidências. Uma delas é que, quando Moisés fugiu do Egito, ele foi para o deserto de Midian. Perceba comigo nesse mapa onde fica o deserto de Midian. Ele não fica nas cercanias do Egito. Ele fica afastado do Egito do outro lado. É nesse local, no monte, nesse local que Deus falou com Moisés. E foi para esse local que Moisés trouxe o povo, a nação de Israel. Certamente ele fez o mesmo caminho que de quando ele saiu de lá também, fugido. Bom, vou começar então a mostrar a vocês as razões pelas quais eu acredito que o verdadeiro Monte Sinai não é o Egito, não está no Egito. Em Êxodo, no capítulo 3, no verso 1 ao verso 2, diz que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Preste atenção nisso. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Olha onde Moisés estava, em Midian. Faraó então, após 10 pragas, permite com que Moisés leve o povo de Deus para fora do Egito. Baseado nas pesquisas de Ron Wyatt, esse faraó era Amenófis III. Ron Wyatt diz que o filho de Amenófis III era Tutankhamon, que foi morto pelo anjo na destruição da 10ª praga. Na Biblical Archaeology Review está declarado que a maioria dos arqueólogos não creem no êxodo do Egito. Segundo a tradição, Moisés conduziu os filhos de Deus para a península do Sinai. O interessante é que não existe nenhuma evidência disso. Também a tradição diz que os filhos de Israel cruzaram o Mar Vermelho numa área que contradiz a narrativa bíblica. Essa região que a tradição diz que foi a travessia do Mar Vermelho é uma região onde não há profundidade alguma nas águas. Poderiam então ter soldados de Faraó terem afogado em um local raso? O Monte Sinai tradicional, chamado de Jabal Musa, fica situado na área meridional, na península do Sinai. Essa área foi escolhida por Helena, a mãe do imperador Constantino, no IV século. Ela não foi escolhida por nenhuma evidência arqueológica. Nada foi encontrado nesse local, mas sim baseada nos sonhos de Constantino. E então ficou o local eleito como o Monte Sinai. Depois o imperador Justiniano construiu uma capela para dar autenticidade
ao local. Isso tudo é a tradição. Mas será que isso é a verdade? Deveria a tradição ter mais peso que a Bíblia? E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. Essa área faz parte do delta do Nilo, a parte norte do Egito. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Isso descreve também a parte norte, o delta fértil do Nilo. Após a 10ª praga, com a morte dos primogênitos, então Israel deixou o Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então os filhos de Israel saíram e se organizaram em Sucote. Esse foi o caminho da fuga de Israel do Egito, onde eles passaram quase toda a noite. Quando eles chegam em Etã, eles descem e aqui está o verdadeiro Mar Vermelho, o verdadeiro local onde os filhos de Israel atravessaram. É o local conhecido hoje como o Golfo de Acaba, mas no tempo de Moisés era chamado de Mar Vermelho. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Olha como a Bíblia é clara. Yansuf, esse é o local onde os filhos de Israel foram apanhados em armadilha. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Essa é a espaçosa praia no Golfo de Acaba, chamada de Nuveiba, que hoje ainda pertence ao Egito. Do outro lado do mar se encontra Midian e o Monte Santo de Deus. O relato bíblico demonstra que eles se acamparam diante de Piairote, entre Migdol e o mar. Migdol significa cidade ou torre fortificada. Repare que nessa região foi encontrado um forte antigo, que permanece de pé até hoje. Outra instrução era para que eles se acampassem de fronte de Piairote. Piairote significa monte esburacado ou um cânion. Repare como essa região que Israel passou, na verdade é um cânion. É um grande desfiladeiro que desemboca exatamente nessa praia, o Mar Vermelho. Veja que aqui Israel não tem mais saída. Agora está o mar em sua frente e atrás vem os soldados de Faraó. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Segundo Flávio Joséfo, havia de cada lado um desfiladeiro de montanhas que dava no mar, que era intransponível por ser tão acidentado, e impedia sua fuga, exatamente como esse local. Mais ao sul dessa região, próximo à estrada, foi encontrado uma grande coluna por Ron Wyatt em 1978. Durante sua primeira visita à praia, essa coluna estava caída. Está a aproximadamente 1.500 metros do mar. Essa coluna tem características fenícias e hebraicas e tem 3.000 anos. Será que Isaías teria feito referência a essa coluna? Uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira. Do outro lado também foi encontrada uma coluna parecida em 1984,
por Ron Wyatt e foi mostrada às autoridades da Arábia. E havia um escrito nessa coluna e incluíam as palavras Faraó, Misraim, que significa Egito, Moisés, morte, água, Yahweh, Salomão, interessante, não? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Perceba o nome desse local no Eiba, Al-Muzainá. Essa palavra tem um significado, essas palavras. Significa abertura das águas de Moisés. Agora perceba como que nesse local diferente daquele primeiro, onde a tradição diz que é o Mar Vermelho, esse local não é raso, esse local é profundo. É mais de 1.300 metros de profundidade. E o mais interessante é que há um caminho dentro desse local que pode ser visto pelo Google Earth. Quando Ron Wyatt esteve nesse local em 1978, ele decidiu procurar por alguma coisa nessas águas. E ele e as investigações feitas por ele acabou encontrando muitas coisas, muitas evidências das carruagens de Faraó e dos seus soldados. Foi encontrada uma roda de carruagem. A Bíblia diz: o Senhor viu o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros. Também foram achados restos de cavalos, como um casco, e restos de homens, como esse osso de fêmur. Essas são algumas das razões pelas quais eu acredito que o verdadeiro Monte Sinai se encontra na Arábia e não no Egito. Pessoal, tem mais coisas a dizer a vocês, mas eu vou gravar um outro vídeo. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração de todos.